A ti, Senhor, entrego o meu coração, pronto e sinceramente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Roger, eu faço parte da IPI Bom Jesus da Cachoeira e eu vou contar um pouco da minha história para vocês hoje, de como a gente entrou para essa família que nos é tão benevolente hoje, até hoje ainda. Foi através da Dona Irene. A Dona Irene fez um convite para a Larissa, para minha esposa, há uns 3, 4 anos atrás. E nessa época, esse que vos fala estava passando por dificuldades, grandes dificuldades, e nós fomos recebidos de braços abertos na congregação. E desde aquele dia, então, a gente nunca mais deixou de frequentar. Depois de muitas batalhas, algumas perdidas e outras vencidas, com a graça do Senhor Jesus, hoje em dia eu me encontro cada vez melhor, trabalhando e estudando a palavra, frequentando a igreja, sendo um bom pai, tudo isso através da espiritualidade que nos é passada pelo pastor Vinícius, pelo grupo Siloé também que eu frequento junto com o Gilson. Isso fez com que a minha vida tivesse dado um giro de 360 graus. Eu cheguei morto espiritualmente e hoje estou vivo em Cristo, que é o mais importante da minha vida. E todo esse processo fez com que a nossa família também se unisse cada vez mais, devido a tudo que a gente viveu e tudo que a gente vive hoje em dia ainda. Nós procuramos cada vez mais se aproximar da palavra e se aproximar da igreja, fazer da igreja a nossa casa, a nossa segunda casa, fazer da igreja a nossa família. Porque esse é um processo importante para que haja modificação. E essa minha modificação só aconteceu porque eu me deixei levar por Cristo. Porque se não fosse dessa maneira, eu não estaria aqui hoje sentado dando esse depoimento de vida para vocês. Sendo assim, nós conseguimos nos amar mais, sermos mais amigos, entrarmos mais em contato com outras pessoas, porque a gente era muito isolado. E essa família toda que nos abraça até hoje ainda nos mantém vivos, graças a Deus. Essa é a importância da igreja para mim hoje, na minha vida, do grupo Siloé que eu participo, e depois que eu vim de um tratamento, é o que me dá base para que eu continue perseverando no meu dia a dia. E é isso, pessoal. Agradeço muito a todos vocês por terem me escutado. Agradeço ao pastor Vinícius, agradeço ao Gilson, agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Essa noite escura desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel tocou. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, na assinatura está escrito Deus.
storia. Ele assinou na obra que sou eu, na assinatura está escrito. Olá, amigos e amigas em Cristo. Nesse início de ano novo, nós estamos tirando lições do nascimento de Cristo. Hoje eu quero ver com vocês a história de homens sábios que foram ver Jesus. Eles também eram conhecidos como reis magos. É interessante perceber que existe tanto contraste como aproximação entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus nessa história. Então eu te convido para ler alguns versículos de Mateus 2, 1 a 12 e trabalhar um pouco isso. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Para começar, por que os sábios eram chamados de magos? Isso naturalmente te leva a pensar em astrólogos, mágicos ou intérpretes de sonhos. Eles vieram da Ásia, do Oriente e da Judéia. Então a primeira coisa a dizer sobre isso é que esse evento realmente aconteceu. Isso não é apenas porque eu acredito na Bíblia, embora eu acredite nela fortemente, mas é porque o cristão que está escrevendo este evangelho, no caso Mateus, nunca teria colocado essa história no seu relato a menos que tivesse acontecido. Você tem que se dar conta que tanto cristãos como judeus eram pessoas que ficavam preocupadas em ter qualquer coisa com astrólogos, mágicos ou algo parecido. Isso era terrível para eles. Se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você sabe que ninguém poderia praticar artes mágicas ou esse tipo de coisa. Portanto, se você quisesse apenas inventar uma história naquela época, jamais usaria esse tipo de pessoas como personagem. Mas a razão disso ter sido escrito é porque realmente aconteceu. E nós também sabemos que nesse tempo houve uma conjunção de Júpiter com Saturno no céu, que ficou parecendo uma grande estrela. Então eu gostaria de dizer que, pelas razões que eu apontei aqui, entre outras, eu realmente acredito que quando a Bíblia diz que algo aconteceu é porque ela aconteceu mesmo. Mas o que podemos aprender dessa história? Eu vou sugerir 3 coisas. Primeiro, que a sabedoria do nosso mundo está sempre desatualizada. Segundo, que a sabedoria do nosso mundo nem sempre está errada. E terceiro, que a sabedoria deste mundo apenas encontra o seu sentido final em Jesus Cristo. Bem, vou explicar o que eu quero dizer com isso. Primeiro, por que a sabedoria do mundo está sempre desatualizada? Como eu disse antes, os sábios do Oriente eram astrólogos, mágicos, intérpretes de sonhos, e eles eram pessoas reconhecidas do seu tempo. Eles eram da elite intelectual. Agora, nós olhamos para trás e dizemos: puxa, que ridículo isso, astrólogos intelectuais. Nós pensamos assim porque sabemos que a astrologia não funciona, embora alguns até acreditem nisso. Mas naquele tempo eles eram as elites intelectuais. Isso geralmente acontece com as culturas e as gerações. Uma geração posterior, ela considera a anterior desatualizada. Todos os grandes conhecimentos, eles vão sendo superados com o tempo e parece inevitável isso.
Eu gosto muito do que C.S. Lewis disse, que tudo que não é eterno está eternamente desatualizado. Então é realmente difícil para um cristão se fascinar por essa ou aquela pessoa inteligente ou intelectual. O conhecimento meio que se atualiza com o tempo e você tem que se dar conta que em algumas gerações é bem possível que todas as pessoas inteligentes sejam caçoadas. Podemos até dizer que as elites intelectuais de hoje são os astrólogos de amanhã. E o que nós temos que conservar na nossa mente é que aquilo que não é eterno é eternamente desatualizado. Em segundo lugar, a sabedoria desse mundo nem sempre está errada. Existe uma doutrina cristã chamada graça comum. O que os teólogos falam é que Deus concede sabedoria e dons para todas as pessoas. Isso quer dizer que mesmo pessoas más ou pessoas que não acreditam em Deus, Deus dá a elas sabedoria, habilidades artísticas, conhecimento científico e todo tipo de coisa. Então a sabedoria do mundo não está sempre errada. E não seria injusto que na história do Evangelho pessoas estranhas a Deus encontrassem o Cristo. Perceba que uma estrela levou os sábios para Jesus e isso nos lembra o que o livro de Romanos ensina, que todas as pessoas têm conhecimento de Deus. Portanto, um cristão jamais deveria desprezar qualquer sabedoria do mundo ou coisas intelectuais, considerando isso como algo ruim ou mesmo diabólico. Com certeza existe muita sabedoria no mundo. E ao invés de distanciamento, um cristão costuma estar atento ao que está acontecendo no mundo, percebendo o movimento de Deus para o bem comum. Nesse sentido, gente, não existe conflito entre fé e ciência. Se tudo é criação de Deus, toda boa descoberta para o bem comum é dom de Deus também. Simples assim. Então, como dissemos, a sabedoria do mundo é insuficiente, ou seja, está sempre desatualizada. Mas, por outro lado, nem sempre está errada, porque Deus aponta caminhos pelo que nós chamamos de graça comum. Agora, a terceira lição que aprendemos dessa história. Nós podemos perceber que no final os homens sábios se ajoelham e adoram a Jesus. Creio que essa é a ilustração de uma realidade arrebatadora. A sabedoria deste mundo apenas encontra o seu sentido final e verdadeiro em Jesus Cristo. É o que diz 1 Coríntios 1, 22 a 24, que os gregos querem sabedoria e os judeus querem poder. Mas a cruz é tolice para os gregos e fraqueza para os judeus. Mas para os judeus e gregos que estão sendo salvos, ela é a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder de Deus. Você consegue pegar isso? É brilhante. Está dizendo que os judeus eram um grupo de pessoas que queriam poder e os gregos eram um grupo de pessoas que queriam sabedoria. Elas eram duas culturas diferentes, baseadas em especulação, contemplação, artes místicas e outras coisas. Mas Jesus Cristo sempre confronta o foco de qualquer cultura e diz o seguinte: ei, você está olhando para o lugar errado. A cruz, ela não faz sentido para os gregos e nem para os judeus, mas quando gregos e judeus estão sendo salvos, eles obtêm a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder de Deus. Em outras palavras, toda busca por sabedoria e poder se encerra em Cristo. A busca terminou, Cristo é a resposta, Ele é o caminho. A sabedoria deste mundo, portanto, ela é sempre insuficiente. Ela não pode ser completamente encontrada em artes e práticas específicas, ela é apenas encontrada em Jesus Cristo. Isso quer dizer que todos os sábios do mundo, por mais que tenham boas aspirações e propósitos, e afirmem nisso a sua autonomia, no fundo em seus corações eles estão procurando por Cristo, mesmo que eles não se deem conta disso. E nós, como cristãos, nós precisamos apontar Cristo para eles. Gente, aí está uma ótima direção para 2022. Dialogar com o mundo com humildade e respeito, pois ninguém tem a sabedoria completa de tudo e nós dependemos uns dos outros. Mas ao mesmo tempo, reconhecer Cristo como o cumprimento de todas as coisas e servir de luz do mundo, para conduzir todas as pessoas a Deus, que se fez ser humano em Jesus e veio para salvá-las com sua graça especial.
A nossa sabedoria se rende à sabedoria de Cristo, que fez por nós aquilo que nós não conseguimos fazer, que é nos salvar. Se nós focarmos na sabedoria de Deus, nós nos tornamos verdadeiros sábios, que encontram a sua identidade, o seu propósito e o seu destino em Cristo. Mas se focarmos na sabedoria desse mundo, nós ficamos sem nada. E nós estamos agora como sábios do Oriente diante de Cristo. Por que não entregar a Ele o nosso maior presente, que é a nossa vida? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, obrigado porque Tu veio até nós e nós podemos chegar até Ti entregando a nossa vida. Nos recebe, Senhor, nos faz abrir os olhos para tudo aquilo que o mundo tem para compartilhar, sem perder a essência, que é a fé em Ti e a certeza que tudo vem de Ti e tudo para Ti retorna. Nós consagramos a nossa vida, portanto, a Ti, sabendo que nesse processo todo Tu cuida de nós e nos orienta em cada passo. Por isso pedimos para Ti a Tua sabedoria, que a nossa sabedoria não venha do mundo, mas venha de Ti, e assim, com a Tua sabedoria, nós possamos viver no mundo. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém.